graças a eles pudemos levantar hoje. A tua segurança nos conduziu até aqui, Pai. Pai, muito obrigado, porque mesmo sem sermos merecedores, a tua graça nos alcançou. Que tudo que seja feito e falado aqui hoje seja para honrar e glorificar o teu nome, que é nome sobre todo nome, Pai. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Convidar agora aqui o irmão Davi para fazer uma participação musical. Boa noite, amados irmãos. Romanos 8, versículo 38 e 39 diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém, igreja. Eu sou da igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Oremos. Glorioso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito pelas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor hoje, mais um dia, nos sustentou, Deus, para estar aqui na noite, nessa noite, Deus, nesse momento, te louvando, te adorando e agradecendo o teu santo e excelso nome, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração nesse tempo. Muito obrigado, Deus, pela vida dos teus servos. Eles estão aqui, Senhor, com
Talvez seja vários pedidos, Senhor, mas Tu conhece o coração de cada um de nós. O Senhor sabe as nossas necessidades, Pai, diárias. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos e necessitamos, Pai, para que nós possamos continuar na Tua santa e gloriosa presença. Nos completa, Pai, completa o nosso coração, seja com a nossa mente, cura, Senhor, a nossa mente a cada dia, para que nós possamos ter pensamentos só do alto, Senhor. Muito obrigado pela vida dos Teus servos, muito obrigado pela família de cada um deles, Deus. Visita a família da Tua igreja, seja com os enfermos da Tua casa, Senhor, em nome de Jesus, que Tu possa estar cuidando, Senhor, dos enfermos, Deus, trabalhando na vida deles, trazendo a cura, Senhor, de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. Visita, Senhor, as nossas necessidades. Nós precisamos e dependemos de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer, e sem fé é impossível Te agradar, Deus. E sem santidade, que todos nós precisamos, será impossível Te ver. Muito obrigado, Deus, por tudo. Eu Te agradeço, Deus, em nome de Jesus, eu Te peço pela vida, Senhor, do pastor Valdomiro, nesse momento, Teu servo está com a oportunidade, Deus, de estar falando, Senhor, da Tua palavra, proclamando o Teu evangelho nesse local. Em nome de Jesus, que possa cuidar do coração e da mente do Teu servo. Atenda também as necessidades do Teu servo nesse momento. Que o Senhor possa abençoar ele, sua família, Deus, e dá a ele, Senhor, condições de caminhar na Tua santa e gloriosa presença a cada dia. Em nome de Jesus te peço também pela vida do Diego, que o Senhor possa sustentar o Teu servo, abençoa o Teu servo, Deus, sustenta, dá sabedoria, entendimento, inteligência, coragem, Senhor, para enfrentar o dia a dia, Senhor, na vida diária dele, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus te peço e te agradeço pelos meus pecados. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 24. Graça e paz e boa noite a todos os irmãos que estão aqui nesta noite, reverenciando e prestando culto ao Senhor. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Fica em nossa mente, irmãos, nós estamos começando a mensagem, a questão de que há uma preocupação do apóstolo Paulo, seguindo a orientação de Jesus, a doutrina de Jesus, mas ele é um seguidor, ele é um cooperador do Evangelho, como nós somos também, e então ele começa a falar sobre a questão de se revestir. Por que se revestir? Por que se revestir? Revestir, irmãos, porque existe um adversário muito forte que pode nos derrubar, E esse adversário é o pecado. E a gente, às vezes, não dá muita bola para o pecado. E o pecado só é observado depois da ruína, depois do fracasso, depois da destruição, depois da a situação avassaladora que ele faz dentro de uma família. A família que muito nós amamos, é o nosso maior patrimônio. E o pecado, ele tem, irmãos, um processo que eu preciso fazer aqui uma coreografia para que fique gravado na minha mente, na sua mente, na nossa mente, o que vem a ser pecado. O pecado, ele acontece quando nós estamos desapercebidos ou na ociosidade. Então, se eu estou aqui no momento de folga, estou na presença do Senhor, mas eu começo a pensar em mim mesmo, não na minha fraqueza, mas que eu sou uma pessoa forte para resistir ao pecado. E de repente vem o mau pensamento na minha mente. E eu ali começo a dar atenção àquele pensamento. E quando eu começo a dar atenção àquele pensamento, Deus que está na minha frente, Ele continua ali. Mas eu, dou um passo para trás. E o diabo começa a trabalhar.
de dia e de noite. Se ele, o pastor Valdomiro, deu um passo para trás, se ele deu um, ele pode dar outro, porque um abismo chama outro abismo, e abismo é coisa séria. Então ali houve a questão da atenção, e depois da atenção vem mais uma intenção. Olha só a distância que eu estou da presença de Deus. Depois da intenção vem o desejo. Estou me afastando, irmãos. Eu estou me afastando da presença de Deus. Talvez pensando na vida de outro, quando eu deveria pensar na minha própria vida, no meu testemunho, na minha vida devocional, na minha família, no meu dever de servir a Deus, na minha meditação, servir a Deus na minha reflexão. A reflexão é aquilo que nós começamos a pensar do passado e do futuro. Como foi o meu passado? Mas tem que lutar para que o meu futuro apague todo o meu passado de pecado, de coisas ruins, para ter uma vida santa, digna diante do Senhor. E depois desse desejo, vem a decisão. Vem a decisão. Eu tenho que decidir. Eu escolhi essa situação pecaminosa. E agora eu tenho que me responsabilizar por isso. Porque a Bíblia diz de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É coisa séria. Mas eu estou brincando com o pecado. E aí está me envolvendo. E o diabo está gostando. E aí o passo seguinte desse desejo de pecar é mais um passo atrás, que é a decisão. A decisão, eu tomei a decisão. Eu tomei a decisão e depois vem o último passo, que é o ato. Aconteceu o ato, é a condenação. Diz a Bíblia que é a morte. Olha a distância que eu fiquei. Jesus estava ali, e eu não dei nenhum tipo de valor. A Bíblia estava ali, mas eu não li a Bíblia. Eu não meditei na Bíblia. E meditar traz calma ao meu coração. Se eu pudesse ter mais humildade para pensar nas coisas de Deus, eu não tinha me afastado tanto assim. Mas Jesus disse que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E então Paulo vem falando sobre revestimento, e ele diz que existe uma nova natureza. Não essa natureza que eu fiz agora, mas uma nova natureza, em que eu posso pensar em parar diante de Deus e ver que o sinal não é verde nem amarelo, mas o sinal é vermelho, e eu preciso pensar sobre a minha vida. Eu preciso, mesmo não sendo pastor, evangelista, bispo, nada, mas estando dentro do reino, é muito bom estar dentro do reino, eu preciso, como ovelha, como igreja, pensar na minha vida e no meu ministério. Cada crente tem um ministério, tem uma vocação a zelar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, fala sobre isso, sobre eleição, sobre vocação. Todo crente tem a sua eleição, ele é eleito por Deus, ele é vocacionado por Deus. E por que ele está ocioso? Por que ele está assim, afastado, e afastando, e buscando a própria condenação? Mas eis que uma esperança. Pensar, irmãos, à luz da Bíblia, que somos um novo homem, somos uma nova mulher, e a nossa virtude é termos sido batizados na morte de Cristo, porque essa semana é a semana da crucificação de Cristo, a semana que antecede o domingo em que Cristo morreu pelos nossos pecados. Somos sepultados com Ele pelo batismo na sua morte,
tudo falando em crucificação. Para nós, irmãos, é muito fácil atendermos, levantando uma das mãos, fazendo um sinal, de aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas aquela facilidade, aquela oportunidade, ela começa a trabalhar na nossa consciência e mostrar que alguém morreu por nós. Mostrar, irmãos, que quando nós nascemos na área material, nós não nascemos sozinhos. Nós nascemos de uma mulher e ali houve alguém que nos ajudasse. Quando nós chegarmos o dia de partirmos desta vida, nós também teremos pessoas, mais do que duas, para fazer o nosso sepultamento. Então, irmãos, aquela ideia que colocamos ali dentro do grupo da igreja, de que pensamos em oração, estudo bíblico, é muito pouco. Temos que ver à luz da Bíblia, que é oração e estudo bíblico, mas pessoas. Deus precisa de pessoas, porque Ele precisa anunciar o Evangelho. Deus precisa de pessoas, e essas pessoas precisam estar preparadas com a novidade de vida. Na Bíblia diz, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. E isso é ser um novo homem, uma nova mulher, que deve ser como Ele quer, como Ele deseja que nós sejamos. E essa situação de nos considerarmos mortos para a natureza pecaminosa. Todo dia precisamos ler a palavra. Todo dia precisamos pedir perdão a Deus, porque nós temos dentro de nós a natureza pecaminosa, porque o pecado, irmãos, vai bater todo dia a nossa porta, para que a gente possa se enfraquecer, para que a gente não possa ter forças para encarar as dificuldades da vida. Mas uma coisa é certa, alguém morreu por nós, na cruz do Calvário, alguém pagou o preço, por amor a nós, deu prova, irmão, suficiente para nós, de que nós não estamos sozinhos, nós temos Jesus como nosso Salvador e Senhor. Ele salva, mas Ele também dá a cada um de nós a soberania do seu reinado, do seu poderio, da sua autoridade. E nós sabemos, irmãos, de que a Bíblia fala e dá como certo um personagem que ele é praticamente um padrão para o nosso viver diário. Eu estou falando de Nicodemos. Todos já conhecem. Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 5, irmãos, Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, nascer de novo, nascer da água, do Espírito, viver em novidade de vida, que são coisas semelhantes, irmãos, chegar na presença de Deus, se despir de toda malícia, se despir de toda maldade, se despir daquilo que nos manifesta como aparentemente boa, mas são coisas que destroem a nossa vida, quebra a nossa credibilidade como cristão. E então, Jesus disse para Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água, a água é o que? É a palavra. A água é a palavra. Ninguém vive sem água. Cada dia a gente bebe mais água por causa do calor. E aqui no nosso estado, Rio de Janeiro, é muito calor. É mais calor do que frio. Então precisamos beber todo dia água, a água da vida, a palavra de Deus.
E o Espírito é porque não é coisas humanas, não é coisas assim que podemos assim, um dia prezar, outro dia desprezar. Não, é coisa essencial, porque Deus, Ele vê a nossa necessidade. Ele sabe que nós precisamos de palavra, nós precisamos de viver em Espírito. Porque se nós não vivermos em Espírito, com certeza iremos viver na carne. Entendemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela é sim ou não. E há um versículo bíblico, não recordo, me parece que é em João, acho que é Mateus capítulo 5, versículo 24, não sei, que a nossa palavra deve ser o quê? Sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Então, irmãos, a nova natureza, a Bíblia nos mostra e nos fala sobre a nova natureza. E, por falar em João 3, Nicodemos, ele recebeu a nova natureza, a tal ponto que mais à frente ele pôde ajudar a Jesus, falando da sua crucificação, da sua condenação, e depois ele ajudou a carregar a cruz de Cristo. Olha aí, um homem que era do Sinédrio, um homem que era da sabedoria humana, ele agora consegue alcançar uma vida de um novo homem, consegue viver agora em novidade de vida, e agora começa a trabalhar. Então completa-se, irmãos, a ideia da Bíblia, que fala sobre oração, estudo bíblico e pessoas, porque a pessoa com estudo bíblico, com oração, ele vai, e a oração, ela embute a presença do Espírito Santo. A oração não é coisa comum, mas é coisa que vem de Deus, é nosso momento de falar com Ele e pedir força e poder para conduzir melhor a nossa vida. Nós agora vamos ver alguns textos que eu selecionei. O primeiro é em Isaías capítulo 1, versículo 16 a 17, que diz assim: lavai-vos. Olha aí, lavai-vos por quê? Porque estava sujo. Estava sujo o homem da natureza pecaminosa. E agora, o profeta diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Isso é para hoje. Há também, irmãos, a palavra do versículo 17, que diz: aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Ou seja, o ministério de cada ovelha que é membro da igreja é trabalhar, é orar, é fazer o estudo bíblico e, como pessoa, também cumprir o seu ministério, falando da maravilha do Senhor para outras pessoas, dizendo para as pessoas: eu também era assim como você, e hoje sou lavado e remido pelo sangue de Cristo, e eu posso falar com toda a autoridade, porque eu sou um discípulo verdadeiro do Senhor. É isso que Deus quer de nós, irmãos. João capítulo 1, versículo 12, também ele nos dá a mesma ideia, com palavras diferentes. João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando Jesus falou para Nicodemo lá em João 3, versículo 5, que eu acabei falando, ele começou a dizer que se Nicodemos não nascesse de novo, ele não podia nem ver o reino de Deus. Olha que coisa triste, irmãos. Nem ver. Ele podia ouvir, mas nem ver. Por quê? Porque se ele não aceitasse, ele não ia receber. A pessoa não quer, como vai receber? Não tem como. E então, quando nós vemos para o reino de Deus, quando pensamos no reino de Deus, quando meditamos, como refletimos, nós podemos entender, irmãos, que ali é o que? Há um domínio do Senhor sobre aquelas pessoas. Ali é o reino de Deus, e como é bom estar no reino de Deus, como é bom ser fortalecido pelo próprio Deus,
porque ali há alegria, porque ali há segurança, porque ali há conforto, porque ali nós avançamos na vida e conseguimos, irmãos, viver com propósito e esperança. Triste é a pessoa que não tem propósito nem esperança.